Oxi. André, é você que está por aqui? De tela aqui com vocês, para a gente, de fato, dar início ao nosso papo de hoje, que eu espero que seja, apesar de ser uma temática que não é muito leve, eu espero que seja um papo agradável, um papo propositivo, e dúvidas, no final a gente vai tratar delas, né, professor? A gente vai fazer essa dinâmica de uma apresentação inicial e a gente guarda as dúvidas para o final, alguns debates, algumas questões que vocês queiram trazer, pode ser? Vamos fazer dessa forma? É, então, essa foi a temática da minha pesquisa. Eu estudei, então, as, os discursos, as narrativas de mulheres assistidas por profissionais da saúde dentro do contexto da assistência em aleitamento, e muitas dessas narrativas foram, infelizmente, narrativas que revelam por detrás uma dinâmica muito adoecida da nossa sociedade, que se transparece através de atos, muitas vezes, de violência. Vou me apresentar primeiramente, né? Assim, doutor Marcos fez um preâmbulo e sim, professor, eu sou muito mais do que isso. Sou essa totipotência feminina é realmente uma necessidade. Então, eu sou fonoaudióloga de formação inicial, mas sou também bacharel em Direito, sou também especialista em Direitos da Mulher e estou pesquisadora do Departamento de Promoção de Saúde e Prevenção da Violência da Faculdade de Medicina, da UFMG, e migrei, né, para esse universo. Eu sou fonoaudióloga de formação e trabalhava na assistência ao idoso, né? Estava ali no outro extremo, na outra ponta da vida. E feliz dentro dessa assistência. Minha transição de carreira veio após o nascimento da minha primeira filha, de 2016 para 2017, e em decorrência, muito especialmente, de várias vivências de violência. Eu fui vítima de violência obstétrica, diversas formas, perpetrada por diversos profissionais. E isso foi muito definidor da maneira com que eu estreiei na minha maternidade. Isso foi muito definidor do processo de saúde e doença envolvido na minha dinâmica de cuidado, na minha forma de investimento afetivo, na minha relação com a minha filha. É, e perceber como que todos esses eventos impactaram na minha vida, foi o meu motor principal, meu principal combustível para uma transformação, para uma transição de carreira que, na verdade, eu não estava nem pensando nela, nem era um planejamento. Ela caiu, como um novo propósito, realmente. Ela foi, eu não digo nem que foi sendo construído, foi um negócio realmente de súbito mesmo. É uma revelação mais súbita do que uma construção. E, né, nesse percurso eu me formei, né, me especializei em aleitamento, eu me especializei também em sono infantil, que foi uma outra dor que eu carreguei aí ao longo desse processo, dessa jornada, e que tem tudo a ver com a promoção do aleitamento. Cada vez mais a gente tem falado sobre isso e defendido essa bandeira, como o sono infantil precisa ser um objeto de proteção também, já que a gente quer proteger o aleitamento. Então, esse Frankensteinzão, essa, né, essa árvore tão cheia de ramos e de galhos é o que me motiva dentro da assistência
materno-infantil dentro da assistência à mulher, e foi o que me motivou dentro dessa pesquisa, né? Foi ter sentido na pele a todas, uma nuance que a gente precisa muito urgentemente combater dentro dessa especialidade assistencial, que é a assistência materno-infantil, que é assistência ao aleitamento, assistência ao parto, né? E puerpério de uma maneira geral. É, então, vamos tratar um pouquinho dessas ideias. A minha pesquisa, então, ela envolveu. Meu N não é muito grande, né? Assim, não foram tantas entrevistas assim colhidas. A ideia foi a gente envolver em profundidade essas escutas. Então, foram escutas foram falas muito livres, não houve um questionário ali dirigindo, foi sobre o que se desejasse trazer, né? Sobre impressões subjetivas mesmo. A ideia foi a gente tentar perceber o que estava por detrás de certas falas, a gente tentar se aprofundar dentro de um processo de escuta mais empática, uma escuta mais qualificada. Então, foram 31 mulheres entrevistadas de idade entre 27 e 58 anos, de 5 estados brasileiros. É, Nesse contexto da assistência em saúde e dentro de todo o processo, né, que envolve a amamentação, que está aí desde o acompanhamento pré-natal até esse acompanhamento de puericultura e acompanhamento pediátrico da criança também. Então, a pergunta guia, né, a pergunta que foi a chave mestra aí para os relatos foi de que maneira você foi impactada, quais foram as suas percepções sobre a assistência que você recebeu, desde o pré-natal até o acompanhamento depois do nascimento do bebê, por qualquer profissional da saúde. E houveram relatos tanto positivos quanto negativos, né? Relatos de uma assistência a qual a gente precisa lutar por ela e de uma assistência a qual a gente precisa lutar contra ela. E assim como a literatura já traz para a gente a presença de consultoras em aleitamento, de profissionais especialistas na temática, foi preditora de uma percepção subjetiva positiva com relação ao aleitamento, mas não protegeu não blindou essa assistência de uma maneira total, né? Então, houveram sim relatos de profissionais especialistas, né, relatos maternos referentes a profissionais especialistas, que não foram boas experiências, né? Foram experiências que ficaram registradas de uma maneira negativa, dentro dessa subjetividade, dentro dessas mulheres que trouxeram, né, a sua narrativa para o contexto da pesquisa. É, e aí, o que a gente observou também é que houve dentro, né, dos relatos e dentre todos os relatos, houve um objeto em comum, houve um fenômeno que hoje nós temos nome para ele, mas que até pouco tempo atrás não havia, que foi o gaslight em saúde, e que é algo que eu vou trazer um pouquinho mais para a gente trabalhar, para a gente conhecer, e vou tentar trazer numa perspectiva menos metodológica dentro do que foi a pesquisa e um pouco mais propositiva, né? Então, de que maneira a gente pode, enquanto profissionais, rompermos esse ciclo, pensando que sermos profissionais especializados nos possibilita, sem sombra de dúvida, um olhar clínico e um olhar empático diferenciado a essas mães, mas não nos garante. Então, de que maneira a gente pode, então, aprimorar
ainda mais a nossa assistência e garantirmos, de fato, uma assistência não violenta. Então, vamos falar um pouquinho do que foi esse objeto que permeou todas as narrativas. Dentre as percepções negativas, né? Assim, a gente teve o gaslight em saúde e tivemos os relatos também de negligência. Então, olha, não foi falado nada, né? Aquele profissional que deveria ter dito, que deveria ter trazido, que deveria ter trabalhado, não, não falaram nada comigo no pré-natal. Olha, não, na sala de parto não teve nenhum grande movimento de orientação, de aconselhamento, de oportunização da mamada, né? É, então, ou foi um relato relativo à negligência ou ao gaslighting em saúde, que é o que a gente vai tratar de forma pormenorizada aqui, daqui para frente. Aquela foto era sua, né? Sim, sou eu Ah, com a minha isso. miudinha que eu ganhei em 2025, no ano passado, a minha caçulinha. Nós, nós que estamos ainda em processo de aleitamento, ela está com 1 ano e 2 e ainda mama lindamente, minha cabeluda. É, somos nós. Eu adoro essa foto. Então, vamos conceituar, então, essa entidade, primeiramente, né, para a gente compreender de que maneira a gente pode instrumentalizá-la e lidar com ela e reconhecê-la e nos blindarmos dela também em situações futuras. O gaslight, de uma maneira geral, é uma entidade que começou a ser descrita e nomeada a partir das relações de violência doméstica. Então, o gaslight seria uma forma de violência psicológica, a qual a vítima da violência ela é destituída de percepção fiel da realidade. É o vulgo cê tá louca, tá? Então, a vítima ela é reiteradamente contestada na sua percepção da realidade, né? Nas suas falas relativamente ao que está envolvido sobre a sua própria vida, né? No contexto da saúde, o gaslight ele tem a sua semelhança. É uma forma de violência psicológica também, a qual a narrativa da vítima ela é simplesmente desconsiderada como um elemento relevante para a nossa formação cognitiva, que vai, por sua vez, estabelecer as condutas clínicas. Então, é meio assim, não quero saber do que se trata. Não, isso aí que você está falando é normal mesmo. Não é assim mesmo. Então, o gaslight em saúde, ele acontece quando a gente blinda os nossos ouvidos, seja lá por qual motivo, nós vamos falar um pouquinho desses motivos, tá? É quando a gente blinda os nossos ouvidos para a narrativa que o paciente está trazendo sobre a sua própria condição de saúde ou sobre a condição de saúde do seu representado, né? No caso da mãe, falando sobre o filho, ou no caso de um filho, falando sobre os pais idosos, e, enfim. E aí, a consequência disso, né? Como que isso apareceu em falas através da pesquisa? Essas aí são algumas falas colhidas, né, dentro da pesquisa, e aí elas estão aí, né? Assim, e a mulher, ninguém olha para ela, né? E a mulher nessa cena, ninguém olha para ela. Então, isso é como uma manifestação do gaslight. Olha, eu estava ali querendo falar coisas, eu estava ali falando algumas coisas e simplesmente sendo ignorada. Ninguém se ocupou de ouvir o que eu tinha para dizer, de cuidar daquilo que eu estava relatando relativamente à minha condição de saúde ou relativamente à condição de saúde daquele bebê. Alguma percepção que tenha havido sobre a própria mulher ou a criança, né? Sobre a sua própria saúde ou sobre a saúde da criança. Ele já foi logo dizendo o que eu devia fazer sem saber o que eu queria.
Então, essas são falas da consequência, do que ficou do gaslight. Então, uma vez que o profissional não se prestou a ouvir, a estar de fato ali com uma escuta presente e atenta ao que a mulher tinha a narrar, essas são as impressões subjetivas, é isso que fica no final das contas. Essa frase, inclusive, é que todo mundo acha que a gente só é mãe de verdade se amamenta. Essa aqui, inclusive, foi dita num contexto de uma assistência por consultora, tá? Então, não é só a gente lançar mão daquilo que a evidência biomédica nos diz para lançar. O buraco é mais embaixo. A gente precisa compreender e escutar essas narrativas de uma forma mais profunda, porque dentro delas estão conteúdos que envolvem o processo saúde-doença daquela díade, daquela família. E aí, por que então, né, que o gaslight acontece? Como que ele acontece? Ele tem bases sociais. O gaslight, ele é produto de estrutura. Ele não nasce como uma forma de violência aí que brotou do nada. Ele vem de um desenrolar de circunstâncias sociais que tem por desfecho o gaslight. De que maneira? Quando nós estamos diante de uma cena clínica, né, quando a gente está ali diante de um paciente, diante de uma família, enfim, quando a gente está ali para colher os elementos que vão compor o nosso diagnóstico e, por sua vez, que vão compor as nossas condutas clínicas, nós nos valemos, nós temos por referência os nossos conhecimentos técnicos científicos que, infelizmente, dentro das graduações, de uma maneira geral, não só aqui no país, aqui no Brasil, pelo mundo afora ainda, há um excesso da valorização da perspectiva biologicista dos eventos em saúde. A gente ainda não incorporou a ótica urgente dos elementos sociais que estão sempre, invariavelmente, subjacentes a qualquer relação clínica que a gente tenha e a qualquer desarranjo de saúde, a qualquer forma de alteração no processo saúde-doença. Então, a gente, para a nossa formação cognitiva, que vai, por sua vez, se transformar em uma conduta clínica, a gente lança mão daquilo que a gente estudou na faculdade, que é basicamente a compreensão da doença pela perspectiva biologicista, né? Desse corpo, dessa bioquímica, desses tecidos, dessa farmacologia, né? Só que a gente sempre traz na esteira, também invariavelmente, as nossas habilidades humanas, ou a falta delas. Porque é através da comunicação por excelência, que é uma habilidade interrelacional, que a gente pode formar um diagnóstico melhor ou pior. A partir do momento que eu me comunico, que eu me expresso, que eu tenho que eu consigo manifestar as minhas ideias através das palavras de uma forma eficiente, eu vou também, por sua vez, me fazer entender de maneira mais eficiente para o meu paciente. Correto? E assim vou também compreender o que ele diz a partir do momento em que eu tenho uma escuta qualificada, uma escuta presente, uma escuta realmente interessada naquilo que o paciente está me trazendo. É a partir disso também que eu vou estabelecer o todo, o quadro da cena diagnóstica, né? E que quanto mais habilidades humanas e interrelacionais eu possuo,
mais elementos vão estar presentes nesse quadro, mais elementos vão estar presentes nessa equação. E a gente não pode nunca, não pode, até poderia, mas a gente não consegue se livrar das forças que regem as relações humanas, de forças de hierarquização de sujeitos. Então, a misoginia, o sexismo, né, o ódio à mulher, mas não apenas o ódio à mulher, a gente tem falado muito das questões da misoginia, mas o sexismo, né, essa hierarquização estrutural entre homens e mulheres, né? Eu não estou falando da diferenciação, eu não quero aqui partir para uma defesa de teoria queer ou de ou de feminismo radical. Não quero entrar nessa seara. A minha ideia é, essencialmente, o estabelecimento hierárquico entre homens e mulheres. E não apenas isso, o racismo também como uma força estrutural que nos impregna e que nos macula a escuta, a comunicação e todas as nossas habilidades humanas. É, e, e é muito importante a gente ter consciência, né? Michel Foucault foi um teórico, um filósofo que se debruçou bastante sobre essas dinâmicas de poder dentro da estrutura das relações de saúde, e ele fala da coisa do biopoder. Nós, enquanto profissionais, nós somos, dentro daquela relação que se estabelece, nós não estamos numa relação simétrica. A gente está, por excelência, numa relação assimétrica. Existe ali, pelas dinâmicas sociais, um poder que nós gozamos dele, muitas vezes usufruímos de forma violenta, inescrupulosa, né? Enfim, criminosa, muitas vezes. Então, esse poder, muitas vezes, se manifesta de uma maneira tão exacerbada que ele pode sim se tornar, às vezes, até um crime, né? Então, é importante a gente ter consciência dos lugares que nós ocupamos dentro das nossas relações clínicas e da forma com que a gente manifesta esses lugares, porque essas formas de naturalizar. E aí entra uma questão de debate nisso tudo, que para essas forças se perpetuarem, né, para a força do sexismo, para a força do racismo, do classismo, enfim, e todas as fobias sociais que nós praticamos, elas prescindem de um grau de naturalização. A gente precisa achar, de alguma maneira, que aquilo é assim mesmo, é normal, né? Essa é a ordem do mundo. E é dessa forma, né? E aqui eu coloco provocativamente essa coruja, né? Aí camuflada. Se a gente não atenta ao nosso olhar, a gente não se atenta à percepção daquele fenômeno que está ali. A gente pode até não estar vendo, mas ele está ali. E por quê, né? Como? Quais as consequências do gaslight, né? Quais as consequências dessas manifestações de violência, que são formas de violência à mulher, que se dão através das relações de assistência em aleitamento? Uma vez eu ouvi uma psicóloga muito bacana dizendo que os nossos sintomas, e aí pensar que o sexismo, o racismo, né, essas forças de hierarquização, de assimetria de pessoas que a gente tem socialmente, são sintomas sociais. E os nossos sintomas, eles são pontos cegos no nosso retrovisor. A gente olha, eu estou olhando, não estou vendo nada. Onde é que está? E, gente, isso é tão forte, assim, eu tive com o obstetra que
do meu primeiro parto, né? Que foi uma vivência muito traumática, foi uma vivência horrível, muito, muito perturbadora. Eu tive com ele daí alguns anos, assim, não sei se nem anos, assim, talvez um ano e pouco depois que eu parei minha filha, e para ele nada tinha acontecido. Eu, eu vi aquele homem e eu tive taquicardia, minha mão suava, eu entrei em desespero de vê-lo, foi asqueroso revê-lo. E para ele não teve nada. Ele não viu essa coruja. Ele não viu a coruja. Para ele, aquilo é uma árvore. Gente, mas aquilo é uma árvore, não teve nada demais. Não teve nada de errado. Eu conduzi esse parto da forma que eu estou habituado. É assim que eu conduzo mesmo. Não teve nada de errado. E é importante a gente se conscientizar e a gente ter a coragem de olhar para o nosso retrovisor e dar uma arredadinha aqui, em bom mineirês, dar uma arreda, para ver se a gente realmente não está atropelando alguém pela nossa dificuldade de enxergar o que está lá. Porque ainda que a gente não veja, a gente não está imune de fazer uma conversão e encontrar alguém que esteja ali ao nosso lado e que a gente vai lesar muito fortemente a vida dessa pessoa por nos mantermos com tantos pontos cegos na nossa vida, com tantos pontos cegos dentro da nossa percepção de relacionamentos interpessoais. E aí, quais são as consequências disso, né? Então, qual que é a cena? O gaslight, ele é uma violência que acontece sim com homens e com mulheres, não apenas com mulheres, porque quando estamos dentro de uma cena clínica, há uma simetria de posicionamento e há uma simetria de poder entre aqueles sujeitos envolvidos. E nós, profissionais da saúde, assumimos uma posição superiormente hierárquica ao do nosso paciente, né? E isso por si já é perigoso do ponto de vista da realização de violências, tá? De nós protagonizarmos violência, porque a violência ela é todo ato que gere alguma sorte de malefício, né? Ou que gere um risco real ou uma ameaça de risco a alguém, muito especialmente em decorrência de posições assimétricas desses sujeitos, da simetria de poder, do ponto de vista sociológico, né? A violência, ela é um ato, é, de alguma maneira intencional, mas intencional só para se separar do acidental, que é intencional e, apesar de ser intencional, nem sempre é consciente. Então, quando a gente gera dano a alguém, a gente gera um dano que pode ser inconsciente e ainda assim estamos gerando dano, estamos agindo de maneira violenta, porque ocupamos com os nossos pacientes uma posição superiormente hierárquica, tá? Por excelência. E é assim porque é assim, né? E quais as implicações disso? Quais as implicações do gaslight em saúde, dessa negligência, dessa desconsideração da narrativa do sujeito, da narrativa que as pessoas nos trazem. E aí, pensando nisso, as forças do racismo e do sexismo, elas estão incorporadas também como dinâmicas que se sobrepõem a essa dinâmica já assimétrica que nós ocupamos com os nossos pacientes. Então, se há entre entre o profissional e o paciente
uma relação, né, de diferença de gênero, né, e esse paciente é um paciente mulher e é um paciente negra, e esse profissional é um profissional homem, é um profissional branco, as chances de realização do gaslight, dessa forma de violência e de outras tantas, né, aumentam. É ainda maior. Então, quanto maior a assimetria do ponto de vista social, maiores os riscos de se incorrer em situações de violência, tá? E os desdobramentos disso? São esses que estão aqui, né? Tá, e aí, o que é que, né, qual que é o problema disso tudo? O problema disso tudo é que mulheres e pessoas negras têm diagnósticos e tratamentos distintos para sintomas idênticos, né? Então, tá ali a mesma sintomatologia, só que quando é uma mulher narrando, quando é uma mulher negra falando, ou quando é uma pessoa negra falando, essa escuta é totalmente diferente. O gaslight ele se faz presente. Há uma desconsideração maior, há uma desconsideração mais frequente da narrativa daquele sujeito. Ou às vezes há uma blindagem da narrativa, que o gaslight ele também pode ter esse comportamento. Não é que a pessoa falou e eu ignorei. Eu nem dei oportunidade dessa pessoa falar. Ela vai entrar no meu consultório, eu vou olhar, se bobear, examino e nem toco. E tchau, manda vir o próximo, né? E se a gente, né, quando a gente pensa nesse tipo de atuação, isso é muito mais frequente com pessoas negras, isso é muito mais frequente com mulheres, isso é muito mais frequente com pessoas pobres. E aí, os desdobramentos disso são esses, né? Mulheres e pessoas negras têm diagnósticos e tratamentos distintos para mesmos sintomas e condições. Mulheres enfrentam períodos mais longos para terem diagnósticos de algumas formas de câncer e de doenças cardíacas comparativamente aos homens. Mulheres recebem menos analgesia quando comparadas aos homens com mesmas condições e sintomas. E mulheres têm mais frequentemente seus sintomas físicos atribuídos a questões de ordem de saúde mental. Todos esses são desdobramentos do gaslight. Todos eles são desdobramentos dessa blindagem da nossa escuta. E isso, minha gente, claramente tem franco desfecho e franco impacto na saúde emocional dessas pessoas que a gente assiste, na saúde física das pessoas que a gente assiste, e também nos desfechos. Então, quando a gente está falando de amamentação, a gente está falando das nossas taxas de realmente conseguir prestar uma assistência eficiente. A gente está reduzindo a nossa eficiência de acompanhamento. A nossa eficiência clínica é mitigada em nome dessas vozes, desses ruídos sociais que se manifestam através das nossas habilidades comunicativas ou da nossa falta de habilidade comunicativa, invariavelmente, né, quando a gente está dentro das nossas relações clínicas. E aqui eu gosto muito de trazer esse mito, um mito grego, né, o mito de Procustos, que Procustos é um sujeito, um andarilho da noite que oferece a sua casa e a sua cama para os viajantes se albergarem. E o que a princípio parece ser uma grande ajuda, né? Então, o mito é a ajuda de Procustos, né? O que a princípio parece ser uma grande ajuda. Nossa, olha só, a consultoria de amamentação veio aqui me atender. Uau, que super ajuda! Procustos, ele admite que esse viajante ocupe a sua cama, desde que esse viajante caiba exatamente a sua métrica. Se ele é maior, ele corta ali os pedaços excedentes. Se ele é menor, ele estica ali os ossos e quebra ele todo até que caiba exatamente a medida de sua cama. E quantas vezes nós
profissionais, oferecemos ao paciente uma ajuda de procustos, né? Desde que esse paciente queira e consiga caber nas nossas metrificações, nas nossas expectativas, no nosso senso moral, no nosso, na nossa percepção de realidade, né? Na nossa percepção de certo e errado, a gente ajuda. Se não couber, a gente não tem a disposição de escutar o paciente, de fazer a assistência ser sobre o paciente, não sobre nós mesmos. Nós lançamos mão muito frequentemente, muito mais frequentemente do que a gente gostaria, das nossas métricas e das nossas parametrizações, da nossa forma de enxergar a realidade, da nossa forma de olhar para esse retrovisor e achar o que tem no retrovisor é só aquilo que a gente está vendo. A gente não admite outras formas e outras manifestações de ser do humano, além dessa que nós é, estamos nela. Certo? Eu gosto sempre de trazer aqui uma frase que está no Manual de Epidemiologia Social, usado no departamento da minha queridíssima e saudosíssima professora Elza Machado, uma grande militante, foi nossa coordenadora do departamento, foi quem instituiu o programa de promoção de saúde e prevenção da violência na Faculdade de Medicina, instituiu com a cara e com a coragem e lutou até o seu último dia para a continuação desse projeto, que é um projeto de inclusão, de visibilidade das violências contra minorias, e a professora Elza, ela sempre trouxe essa provocação, né, de que a prática da promoção de saúde, ela é necessária para uma prática, né, é necessária a crítica ao modelo biomédico e a sua ampliação por meio de inclusão de elementos sociais na explicação e na produção do processo de saúde e doença. E com essa frase eu encerro a minha fala e a minha participação aqui hoje. Estamos abertos à discussão. Muito bom, Lira, muito bom. Outra foto sua amamentando, né? Outra, essa é da minha mais velha. Ah, você parece mais novinha aí, né? É. Ela já está com 9 anos. Ah, que bacana. Que boa experiência, hein? Pois Parabéns, é, adorei a sua apresentação. Combina muito com os princípios da nossa pós, né? Porque você sabe que a gente tem uma disciplina de aconselhamento, que é justamente a habilidade de comunicação social, é o exercício da escuta, da gente empregar a empatia, aceitar o outro, mesmo não concordando com o outro, né? É, e sim, o que eu costumo dizer é que a amamentação centrada na pessoa e não nas mamas, e na pega, no posicionamento, sem ver aquela pessoa que está ali, o seu contexto, a sua família, né? E outra abordagem que você fez, muito interessante também, que é a questão do racismo, né? A gente tem uma disciplina sobre a amamentação negra, né? Que a gente discute toda a problemática. Você mostrou o seu primeiro slide, você acabou não comentando, né? Aquela ama de leite, né? sim, sim. Ai, deixa eu voltar, que essa pintura realmente é uma pintura, né? É, Porque ela é de uma profundidade, né, professor? e de uma tristeza, né? E Dá de uma uma dor, tristeza né? Aham. incalculável. É. Porque ela amamenta o filhinho da patroa, da sinhazinha, né? E o seu filho está ao lado. E eles estão num contato visual, né? E a dor é sensível, né? É, é, é. Então, isso foi até recente, porque a gente foi um dos últimos países a eliminar a escravidão negra, né?
no mundo. Então, isso ficou. A gente alugava amas de leite, a gente comprava amas de leite para poder amamentar, os filhos da nobreza, né? Então, por isso que a gente tem essa disciplina também. Queria passar a palavra à Flávia, porque a Flávia tem uma aula espetacular que eu já assisti sobre violências, inclusive a violência neonatal que a gente pratica, né? Muitas vezes por não estar atualizado nas evidências científicas também, né? Boa noite, pessoal. Lina, sensacional aí. Eu acho que é muito importante a gente trazer dados, né, para aquelas percepções que a gente tem, porque isso fortalece as lutas, né, como eu digo. Nesses 25 anos, né, na pediatria, tanto no sistema privado quanto no sistema público, é gritante a a mudança, às vezes, de um mesmo profissional, né, frente a pessoas em vulnerabilidade social. E isso vem já da violência que a mulher sofre na infância, né, que a gente não está segura nem Sim, dentro da própria casa, sim, aí evolui para a violência obstétrica, e depois a gente vai para a violência neonatal, onde a gente. Aquele bebê, né, às vezes não sente dor, ninguém liga muito para o que está sim. acontecendo. E essa percepção nos últimos tempos da violência, que até então eu não tinha nominado dessa forma, mas eu entendi muito o que tu trouxe, porque é o que eu vejo mesmo, por profissionais dentro da amamentação. Então, aquela falta. A primeira queixa que vem das famílias é a diferença de orientação de diferentes profissionais. Por exemplo, os profissionais do turno do dia falam uma coisa, os profissionais do turno da noite falam outra, o do dia ímpar, do dia par, fala outra, né? Então, não há um consenso em relação a isso, né? E muitas vezes, sem ouvir o que a paciente tem, o que a pessoa, né, aquela família tem para trazer, o que ela tem, né, de bagagem junto disso. E vai desde o atendimento ali no processo de nascimento, muitas vezes, né? Aquela loucura que é o fazer os 15 minutos dourado, como eu chamo, né? Faz 15 minutos para dizer que fez, anota na caderneta, fez hora dourada, sim, mamou na sala de parto, sim, clampeamento oportuno do cordão, sim. Na verdade, nada disso foi feito, né? Então, essas violências vão no crescente. E a gente tem também o que eu talvez, né, não sei se seria uma violência dentro, né, dessa questão do gaslighting em saúde, mas a gente está tendo outras formas de atendimento dentro da consultoria de amamentação e aqui, tanto da parte médica, assim, do profissional de amamentação como um todo, né, muito da parte médica por não saber o que fazer, a prescrição inadequada de fórmula, ou então prescrever medicações como o Equilide, que já foram proibidos, mas a pessoa ainda continua Uhum, prescrevendo. Como também o profissional não sabe o que fazer, não está ganhando peso, não chama um profissional capacitado, passa a fórmula, uhum. porque tem que ter aquele ganho de 25, 30 gramas. Se a criança está indo super bem, né? No canal de crescimento dela, ganhando 18, 20 aleitamento materno, parece que aquilo ali não é suficiente, né? E trazendo, né, outras violências, a questão também da má avaliação relacionado ao frenololingual, essa epidemia, né, de frenotomias. Muitas vezes assim o paciente chega e fala assim: "Vamos respirar, vamos fazer uma coisinha de cada vez". Eu sei que foi dito que o teu freio é duvidoso, mas se ele está duvidoso, a gente tem 30 dias para resolver isso, né? E a grande parte, ou aquele terrorismo, não está atrapalhando agora, mas não vai comer, não vai falar, sabe? Coisas É, que a gente não sabe que vai se ter vai problema acontecer. ortopédico para o resto da vida, vai ter pé Isso. chato. Então, assim, eu penso que as famílias estão muito à mercê, né? Vulneráveis, né? É, porque quando a gente tem essa a situação de vulnerabilidade, sempre tem alguém, né, querendo fazer, se aproveitar disso. Então, não penso que todas as pessoas fazem isso por má conduta. Às vezes é por inexperiência, Sim, e tudo, mas eu percebo sim que
Nós temos tido muito conflito de interesse dentro da consultoria de amamentação, Também. tanto na parte de trabalhar em equipes, por exemplo, eu sou médico, eu tenho a consultora, tenho não, né? Trabalho com uma consultora, com uma odonto e com a osteopata e com a fono, e aí passa por todos os profissionais, todos os pacientes. Mas será que todos os pacientes precisam passar por todos os profissionais? Será que a gente não pode individualizar mais esse cuidado, Sim, né? E aí, somente realmente fazer os encaminhamentos quando essa família, porque é um desgaste emocional, é um desgaste financeiro. E como que sim. as pacientes do SUS fazem? Não tem Sim, osteopata, não tem fono. Então, lá no nosso ambulatório de amamentação, a gente acaba tendo parcerias, mas assim, muito poucos são os encaminhamentos reais, né, para alterações ali relacionadas, né, às simetrias, osteopatias, e muito poucos são os encaminhamentos para frenotomia. Mas eu percebo que as mães chegam lá no nosso ambulatório do SUS muito assustadas, né? Ai, foi encaminhamento porque ele tem língua presa, está machucado. Então, assim, parece que nós largamos mão do manejo clínico, que é o que resolve a maior parte de tudo, e agora a gente está lançando au-au, não sei se com- esse termo que é a um gente combo de usa, né? perfumaria, né? Assim, uma Sim. perfumaria danada na assistência, né? E aí, vários dispositivos, a paciente já chega. Eu teve uma paciente que eu fiquei chocada, né? Eu fiquei chocada porque ela chegou na primeira consulta de 7 dias com intermediário de silicone. Ela mesma tinha um aparelho de laser, fazendo laser 2 vezes ao dia nas fissuras. E aí eu perguntei como ela estava mamada, ela falou que estava ótima. E aí veio, né, aquilo que tu falou no início, né? Dando orientações que ela não queria. Então eu tentei, né, com a habilidade de comunicação que eu aprendi com o Sr. Marcos, né? Mas a partir do momento que ela não me deu entrada, que a amamentação dela estava ótima, ela usando bico de silicone, fazendo laser 2 vezes ao dia, o que que eu poderia fazer, né? Então, são coisas assim que daí vem. E aí vem mais a rede social trazendo toda essa questão. E com certeza, né, a gente tem essa questão dentro da saúde, né? O racismo estrutural, a gente muitas vezes não percebe que trata pessoas diferentes, né? E que Não tudo percebe, e não bem percebe mesmo. nisso tudo. E eu E, penso e que esse- pode ir. não, e assim, eu acho que esse tinha que ser o principal convite, né? A gente não achar que, né, mas eu sou especialista em amamentação, eu fiz um curso com o Dr. Marcos de habilidades comunicativas, que isso nos blinda, Sim, que isso basta para que a gente não promova nenhuma sorte de violência. sim, Não é bem assim, não. A gente tem que estar em constante observação desse retrovisor, sim. porque os pontos cegos são vários e ninguém está imune. Absolutamente ninguém está imune. E fazer E eu essa acho que esse conexão é o grande interhumana, convite que eu queria fazer. essa comunicação interhumana, né, daquela pessoa que tu realmente consegue se comunicar e fazer, vai ter pessoas que a gente não consegue fazer uma comunicação adequada e vai ter aí as violências, né? E eu penso que o Brasil está avançando e a gente precisa lutar por isso, né? Agora passou a lei das doulas, a gente precisa passar a lei da violência Sim, obstétrica, vai dar nome, né, ao que precisa ser dito. A gente já tem aí discussões sobre a lei da misoginia. Então, eu penso que a gente precisa colocar realmente o nome na mesa, porque enquanto a gente fingir que isso não existe, ou que já que não me atinge, atinge apenas uma única parcela da população, ninguém está imune de perder um filho, né? Por feminicídio, ninguém está imune de perder um filho, né, para transfobia, um amigo, um irmão, ninguém está imune de passar por toda essa situação em diversas etapas da nossa vida, né? E claro que a classe social e, infelizmente, a cor da pele vai aumentar o risco de algumas pessoas, né? Então, excelente o que a tua pesquisa nos traz aí. Eu penso que a gente precisa rever, sim, qual que é o nosso papel, né, na promoção, na proteção e no apoio do aleitamento materno e lembrar desse binômio, né, dessa pessoa que amamenta
e muito além, né? E às vezes, né, eu acho que largar o ego e pedir ajuda muitas vezes de outro colega, outro profissional, né? O profissional não é karma, se você não está conseguindo resolver, não é a pessoa que tem problema, talvez você precise encaminhar para uma outra pessoa que consiga entender melhor essa família, né? Sim, Muito se bom. conectar a ela, talvez de uma maneira mais eficiente. Eu acho que Uhum. esse é o grande convite, assim, a gente ter a coragem de olharmos para nós mesmos e porque dói ver em nós, enxergar em nós esses ruídos que nos conduzem a práticas violentas é dolorido. É, Não é um exercício simples, é, é um exercício que demanda muitas vezes intervenção profissional, ó. Né, às vezes uma experimentação extrema, né, para te abrir o olho. Então, eu acho que esse é o grande convite, a gente compreender que nenhum de nós está imune a práticas violentas, a práticas não respeitosas, e aí, era uma coisa que eu acabei esquecendo de conceituar, né, assim, a prática humanizada é a prática que se dá em respeito aos direitos humanos. Conceitualmente, o que é uma prática humanizada? Né? Uma prática que respeita os direitos humanos daqueles sujeitos ali envolvidos, né? E quantas vezes a gente desrespeita a humanidade, muito especialmente a humanidade materna, a humanidade daquela mulher que está ali diante de nós, e nós numa pretensa ideia de proteção à criança, né? Como se fosse a gente que protegesse a criança mesmo, como se não fosse justamente aquele sujeito que a gente está vulnerabilizando, que é o grande responsável por isso. É, então, era fazer esse convite, assim, a coragem de nos olharmos de forma mais profunda, né, de não ficarmos apenas na superfície da assistência e olharmos muito especialmente para os casos que a gente fala, ai, não gostei de atender essa família, ai, foi ruim, ai, não foi legal. Então, assim, vamos cuidar um pouquinho mais disso, né? muito bem, Lira. E às vezes isso mexe com a nossa história, né? Na história como nós fomos Sim, amamentados e como amamentamos nossos filhos, né? Como é que nós fomos tratados e a gente acha que isso é normal, né? Fizeram isso comigo, então eu posso fazer isso com outro porque foi assim que eu vivi, né? sim. Ah, é uma muito boa. A questão do sintoma, né? É, É tudo muito sintomático. aham. É, E é Olha, isso, pessoal. Vanessa. Muitíssimo obrigada. Ah, sensacional. A gente já está chegando ao final e eu e a Flávia adoramos e vamos convidar para você dar uma aula na nossa pós de aleitamento sobre esse Olha só, tema, tá bom? Temas que a gente possa, que você domine também. Excelente. A Vanessa Wagner diz que a violência está atravessada nas nossas vidas. Estar atenta para não reproduzir e consciente para conseguir quebrar e fazer de uma forma diferente. Muito excelente. bem, É isso aí, Vanessa. Tamo ótimo. junto. É, Esse é um e momento que a gente precisa falar que existe isso para a gente poder isso, ter a percepção, né? é, Então, esse Para momento aqui poder perceber. é, é, é. A Tatiana diz, a Maia, falas maravilhosas, e a Jéssica Caribé está nos aplaudindo. Ah, que bom, gente. Então, é, a gente vai ficando por aqui, porque trabalhamos hoje o dia inteiro, né? Mas o André vai nos dar alguns recados. E, Lira, a gente adorou, adorou. Você já tem isso escrito, publicado? Não está publicado ainda, não está Ah, tá, concluído, os tá, trâmites internos ainda não estão tá, feitos, não, mas está concluída a pesquisa, né? tá. Ok. Quando você publicar, a gente vai divulgar, tá bom? E colocar Maravilha. esse artigo no nosso SlideShare e difundir para as nossas alunas, no nosso Ótimo. portal, nas nossas redes sociais. Eu coloquei a sua rede social aí para o pessoal te seguir, tá bom? E a Maravilha. Regiane, da Bambini Consultoria, diz aqui que está pensando aqui como posso contribuir, né, para que nós profissionais tenhamos um consenso
quando se fala em orientações em amamentação, né? Muito bom, muito bom. Gostei muito, adorei. É isso, pessoal. Muito obrigada. E estou à disposição, quem quiser continuar o papo também, ou conversar sobre outras temáticas. Muito bom. Estou aí à disposição também no Instagram, meus contatos Isso. estão disponíveis. Colocamos aqui. Muito bom, Lira. Muito bom. Ótimo. Muito bom. Excelente. Obrigado. Legal, Tchau, muito tchau. obrigado. Muito Tchau, obrigado, Lira. professora, mais uma vez, a professora Lira, por ter aceito o nosso convite. Conteúdos incríveis, realmente. Tenho certeza que somou aí a noite de cada um que participou aqui do evento. A doutora Flávia, obrigado também por ter aceito estar aqui com a gente. O professor, o doutor Marcos também. Como também agradecemos a cada uma das nossas alunas da pós também, tanto alunas como ex-alunas que participaram aqui do evento, né? É sempre um prazer ter um aluno Passum aqui com a gente, contribuindo, prestigiando. Como também nós queremos deixar e reforçar mais uma vez o convite para você que é profissional da área materno-infantil ou que você que pensa em ingressar nesse mundo do aleitamento materno e muitas vezes você está pesquisando informações em diversos lugares, né, de muitas formas, quebrando a cabeça para aprender, para ingressar no mundo do aleitamento, para trabalhar nessa área, né, conseguir atender com qualidade as mamães. Então, e você às vezes está batendo a cabeça procurando e buscando informação em diversos lugares, nós temos um caminho mais fácil para te apresentar, né? Um caminho onde você vai ter uma formação completa com bases científicas, teóricas e práticas, né? E que vai te tornar um especialista na área do aleitamento materno para trabalhar em todas as frentes da área do aleitamento materno também. Então, nós temos esse caminho mais fácil para te apresentar, para te proporcionar, para que você de fato seja um profissional completo na área do aleitamento materno através da nossa pós-graduação, né? E no qual nós queremos presentear vocês aqui, participantes do nosso webinar, como a gente falou no início, né? Nós trabalhamos com um presente bônus exclusivo para quem se matriculou na pré-abertura, as nossas alunas, mas que para vocês aqui, participantes do nosso webinar, nós vamos abrir mais uma vez esse presente bônus, dando para vocês gratuitamente, vocês que se matricularem na nossa pós em aleitamento materno, nesta semana, vão ganhar o livro da última edição do professor Marcos Renato de Carvalho aí, né? Então, vocês têm essa oportunidade de ganhar também esse livro incrível na versão e-book, no qual as nossas alunas vão começar a receber a partir deste mês de abril. Então, é a oportunidade certa para você que vai contribuir também com sua formação na especialização, tá? E sem contar que essa pós-graduação pode sim ser feita de forma totalmente online, pessoal. Vocês que são de outros estados, outras regiões do país ou até mesmo fora do país, vocês podem fazer essa especialização. Todas as aulas serão transmitidas ao vivo de forma online, tá? Como também ficarão gravadas para acesso exclusivo das nossas alunas, tá bom? Como também nós teremos 3 encontros presenciais em São Paulo, onde nós contaremos com a presença do professor Marcos Renato, da professora Flávia, e ali onde vai ter simulações práticas em ambientes controlados, e vocês vão poder fazer simulações, vão ter ali a oportunidade de criar networking, ter o contato com o professor Marcos, com a professora Flávia, e obviamente esses encontros presenciais em São Paulo já estão com datas pré-definidas, né, para facilitar a organização antecipada das nossas alunas, e também caso você não consiga se deslocar, né, para esses encontros presenciais, também não se preocupe, porque até mesmo essas aulas serão transmitidas ao vivo de forma online para você também acompanhar desta forma e não ser prejudicada. Obviamente, a gente quer muito poder ter você presencialmente ali com a gente. Vai ser um prazer imenso encontrar vocês, nossas alunas, tá bom? Essa pós tem a duração de apenas 12 meses, onde você se forma, sai com o título de especialista reconhecido pelo MEC e uma formação completa, tá? Na área do aleitamento materno, trabalhando de forma tanto teórica como prática, tá? O TCC também é uma novidade aí que nós temos para trabalhar com vocês, tá? A não obrigatoriedade, mas nós trabalhamos com um modelo bem tranquilo também aí para atender vocês
que tem um interesse em fazer, a gente acaba fazendo ali um momento de apresentação, de muita troca, né, professor, nesse momento também da apresentação dos TCCs. Então, é mais uma novidade aí para vocês. Então, se você tiver interesse e quer aproveitar essa condição especial e, inclusive, um desconto super especial para vocês aqui do webinar, nos chame no WhatsApp ali, onde nós enviamos para você o convite, o link de acesso aqui ao nosso webinar. A gente vai te enviar ali a grade completa, as informações do curso, para que você possa ver tudo que você vai ter acesso e, inclusive, essa condição especial aí com essa bolsa de desconto que você pode garantir para ingressar conosco nesta pós-graduação, tá? Eu acho que é isso. A primeira aula específica, pessoal, vai acontecer agora no mês de março, a primeira aula específica com conteúdos, desculpa, mês de maio, confundi os meses, né? Março já passou. Então, você pode aproveitar para garantir, né, a sua vaga, ainda dá tempo, tá bom? Como também as alunas que se matricularem agora também já vão ter acesso à aula magna que nós tivemos no final do mês passado. Então, vocês já têm conteúdos para acessarem também, tá? Então é isso, nós deixamos o convite desse passo de sucesso na sua carreira profissional. Nós queremos te ajudar nessa jornada. Nós do Instituto Passo Um acreditamos que grandes conquistas começam com um passo e nós estamos aqui para ajudar vocês. Vai ser um prazer tê-las como aluna Passo Um nessa nova turma, 12ª edição das pós em aleitamento materno. Beleza? Eu acho que é isso, professor Flávia. Esqueci de alguma coisa? Deixa a Não, é isso professora aí. Flávia sair, porque ela está muito cansada e ainda tem que continuar no seu prova, né, do concurso Pessoal, público. vai ser muito legal ter vocês, né, nessa nova edição. Eu fiz a edição de Piracicaba, foi sensacional, foi um divisor de águas para mim, né, tanto pelas disciplinas, mas também pela abordagem, né? Então, esperamos vocês aí na nova turma, eu, professor Marcos. Vai ser uma honra ter vocês com a gente. É isso Obrigado, aí. Flávia. Bom, Boa semana para todos aí. tá. Boa Até sorte no a próxima. concurso. Continua, Muito tá bom? obrigada. E assim que sair o Valeu. Tchau, resultado, tchau. nos fale, tá bom? Vai sair sexta-feira a questão das. Oba! Vamos comemorar a sua vitória, viu? Tenho certeza, do jeito que você é Então, tá bom. organizada, estudiosa, trabalhadora e é toda a tua trajetória, né, de estudos, né? Sim. Então, com certeza você vai Obrigada, conseguir. Tati, pela sorte aí. Vamos lá, Vai né? ser legal. Muito bom. Boa Tchau, noite, querido. pessoal. Boa noite. Boa noite, doutora. Então tá, pessoal, foi muito bom hoje, hein? Ok. Obrigado, Aline. Sensacional. Ok, Eu André. que agradeço todos vocês aqui presentes. Foi demais. Amei a Lira. Ah, também, também. Que Excelente. bom. Ótimo. Valeu, Tchau. pessoal. Gente, Tchau. obrigado aí pela participação de todos vocês. Boa noite aí, tenham um bom descanso, e contem com a gente. Estamos à disposição aí para seguir atendendo vocês sempre que precisarem, tá bom, pessoal? Obrigado, André. Obrigado, Obrigado. professor, Valeu, mais uma pessoal. vez. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.